dando continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Eu lerei, os irmãos acompanham a leitura atentamente. Diz assim a palavra de Deus: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Do verso 15 ao verso 25, vamos juntos? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, e consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Deus abençoe sua palavra. Amados, na última semana nós refletimos sobre o salário do pecado, capítulo anterior, né?
e o presente da graça. Aqueles que rejeitam a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo em suas vidas, receberão o salário do pecado, que é a morte eterna. Por isso, a pregação é um instrumento de Deus para salvar e para condenar. Também, aqueles que recebem o presente da graça, eles são libertos do domínio e da escravidão do pecado. Receberão, assim, o prêmio da vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é morte, mas o prêmio, o presente da graça é vida eterna em Cristo Jesus. Voltando para o texto que nós lemos, Paulo, ele coloca agora outras duas realidades. Interessante que Paulo está escrevendo para a capital, para a igreja na capital romana, uma carta que seria lida para aqueles crentes que não tinham tido nenhum contato pessoal com o apóstolo Paulo, mas que recebiam constantemente, certamente, do ministério de Paulo, influência. E Paulo está agora escrevendo para a capital com o objetivo de influenciar todo o império através do seu ensino, do seu doutrinamento. Ao mesmo tempo que ele levanta muitas perguntas, muitas questões acerca de vários assuntos para trazer uma resposta bíblica, e você vê notadamente o objetivo de levar os princípios doutrinários, a reflexão doutrinária. Lógico, Paulo é um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está conduzindo ele a escrever. Mas ele é estratégico na sua escrita, a fim de edificar ainda mais a igreja de Cristo Jesus. Agora, no capítulo 7, ele utiliza novamente de mais um paralelo, duas realidades. A primeira do homem sem Cristo, um homem carnal, morto, escravo do pecado, que odeia a lei de Deus, um transgressor da lei de Deus, tendo a sua natureza, uma natureza totalmente carnal, escravizada e condenada pela lei. Pelo outro lado, Paulo coloca o homem agora com Cristo, aquele que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, que foi transportado para o reino de graça, o reino de amor, o reino da luz. Esse homem agora, o homem com Cristo, é um homem espiritual. Ele está salvo da condenação da lei. É uma realidade que Paulo está colocando diante dos romanos. Um novo homem formado agora no seu interior. Há uma batalha. Ele agora ama a lei de Deus e agora em seu corpo ele luta contra a lei do pecado. Há duas naturezas habitando neste homem. O velho, que precisa ser mortificado dia a dia, e o novo homem que renasce através do Espírito Santo. Assim, Paulo, ele vai responder aqui algumas perguntas retóricas, tendo como pano de fundo a situação do homem sem Cristo e do homem com Cristo. Então, com essa mente, Paulo escreve mais um capítulo, e é interessante que você vai lendo Romanos, é uma subida. Paulo, ele vai escalando e dando cada vez fundamentos mais sólidos da nossa salvação em Cristo Jesus, da santificação do crente, da obra da justificação e por aí vai. Em primeiro lugar, Paulo vai exemplificar aqui a nova aliança, aquela que veio cancelar os efeitos condenatórios da lei. E ele utiliza aqui de uma analogia, do verso 1 ao verso 6, eu queria que você prestasse novamente atenção nesse texto. Paulo utiliza de uma analogia. Analogia significa semelhanças. Utilizar determinado princípio para elucidar outro. Uma história importante para trazer para perto o seu doutrinamento, o seu ensinamento, para que haja entendimento, para que simplifique isso, assim como nós utilizamos das figuras de linguagem. Paulo vai dizer que, e ele utiliza aqui a analogia do casamento. Paulo não está falando de casamento, ele vai fazer isso lá na 1 Coríntios, capítulo 7, tá bom? E vale a pena você, lá Paulo trata profundamente desse assunto, mas Paulo utiliza-se aqui do casamento para trazer luz àquilo que ele quer ensinar sobre
a relação do velho e do novo homem, daquele que nasceu em Cristo e daquele que ainda está morto espiritualmente. Paulo vai dizer que enquanto o marido de uma mulher vive, ela não pode tornar-se a casar. Se ela tem uma outra relação, essa relação, a relação extraconjugal, é adultério. E vice-versa também. O homem, se a mulher dele ainda está viva, ele não pode ter outras relações, senão ele vai estar também em pecado e adultério. Mas diz que se o marido ou se a mulher morrer, o contrato é cancelado. O contrato é cancelado. Ou seja, aquele que ficou viúvo fica livre para novas núpcias, para ter um novo casamento. Então, a viuvez encerra uma aliança. E nós temos o hábito cultural de fazer os votos no altar, dizendo, olha, até que a morte os separe. Morreu, o contrato cancelado. Eu sei que tem muitas viúvas ou viúvos que continuam amando o primeiro a vida inteira, nunca mais quis ter um outro casamento e são livres para isso. São livres para isso. Mas também aquele que quer ter uma nova núpcia, ficou viúvo, ele está livre. Ele não está em pecado, pelo contrário, há instrução nas Escrituras. Bom, Paulo utiliza, então, dessa analogia para falar da nossa relação com a lei de Deus. E foi a lei de Deus que deu vazão, realidade, noção do homem daquilo que é pecado. Eu gosto de utilizar o exemplo do trânsito porque é uma linguagem que você está acostumada na nossa geração aqui. Então, se antes não havia placa nenhuma instrução naquela BR que você andava, se você andava 200 km por hora, você não estava cometendo uma infração. Você estava cometendo uma imprudência. Então você sabia que aquilo fazia mal para você. Que se você tivesse um acidente naquela velocidade, certamente seria fatal. Então você já tinha uma noção daquilo não era bom. Mas a partir do momento que a Polícia Rodoviária Federal coloca placas sinalizadoras dizendo velocidade máxima 100 km por hora, a partir do momento que existe uma legislação para isso, quando você ultrapassa isso, você é um transgressor. Agora, a lei condena você. E geralmente junto com essa placa, vem o pessoal da fotografia, que manda ela em preto e branco, mas vem a notinha lá para você pagar no final, depois, ou seja, multas. A condenação. A condenação. Você não consegue transferir seu veículo enquanto tiver dívida, ou seja, você está preso àquele contrato da lei agora. Então, para você viver uma vida tranquila, você tem que viver dentro da velocidade agora legal. Então, a lei, ela delimitou o que é transgressão. A partir do momento que o homem teve ciência da lei. Quer dizer que antes o homem não pecava? Pecava. Ele já nasceu com a natureza assim, pecaminosa, desde Adão. Desde a queda de Adão, toda a raça se tornou pecadora. Mas a partir da lei, agora o homem, ele recebe condenação, porque o que ele faz é transgressão agora. Agora, Deus estabeleceu limites para condenar a mente, o indivíduo. Então hoje, não é apenas imprudência cometer pecado, é buscar condenação, é tornar-se assim um transgressor. Verso 4, Paulo vai dizer o seguinte: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, assim como um casamento, alguém que estava casado, se um morre, né, ele está utilizando aqui, né? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo vai dizer o seguinte: olha, assim como é no casamento, quando um morre, o viúvo, a viúva fica livre para casar,
quando Cristo veio, aquele que recebeu a Jesus como Senhor, ele morreu com Cristo. A antiga aliança, o antigo vínculo dele foi cancelado. O antigo vínculo que tinha lei, legal, condenatório. Ele está agora não debaixo da condenação da lei, mas do favor da graça. Então eu posso pecar, pastor, à vontade? Eu já respondi isso nos capítulos anteriores. De modo nenhum. Pelo contrário, a consciência da graça nos faz viver em santidade. Nós somos salvos para uma vida de santidade. Mas a graça cancelou o efeito condenatório da lei. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós não tínhamos vínculos com o Senhor, nós estávamos separados por causa do pecado. Nós somos unidos em Cristo Jesus. Nós estamos em uma nova núpcia, num novo casamento, um novo relacionamento, num novo vínculo. Por isso, o verso 5 diz assim, olha, porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, a velha vida, debaixo da escravidão, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O que acontecia quando nós, vivendo no pecado, vivendo uma vida fora, né, da graça de Deus, de ter recebido a Cristo como Senhor, como nós vivíamos? Nós vivíamos sobre o foco, sobre a luz da santidade de Deus, da lei de Deus. E a luz de Deus expõe o transgressor, expõe o pecado, expõe a impureza. Ou seja, cada dia que passa, o pecador se torna mais condenável. Mais condenável. Por causa dos seus pecados. E sem Cristo, morto espiritualmente para Cristo, ele está num relacionamento ainda da lei. Sujeito à condenação da lei. Então, estar na carne aqui significa estar sob controle, domínio do pecado. Seguindo os apetites, suas loucas paixões, que foram expostas como pecado pela lei que realçou o caráter do pecado e os seus efeitos destruidores. Para que Deus deu a lei? Para acentuar, para realçar, para revelar, para desnudar, descortinar o pecado. Aquilo que parecia imprudência humana, ignorância humana, os tempos da ignorância acabaram. Porque Deus tira ali aquela escuridão e joga a luz sobre o cidadão. E quando você está na luz, agora você consegue notar a sujeira, o defeito, o pecado. O versículo 6, ele diz, agora porém, Paulo está fazendo a transição, se nós morremos, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Se a lei nos expunha, se a lei revelava o caráter do pecador, agora o sangue de Cristo Jesus, nós estamos cobertos novamente. Se o homem sem Cristo, a sua mente, o seu coração, a revelação da palavra, a lei de Deus o condena o tempo todo, ele está sobre a ira de Deus. A gente precisa pregar mais sobre a ira de Deus. Ele está sobre a ira de Deus, sobre a condenação de Deus. Aquele que está em Cristo agora recebeu a propiciação, o sangue de Jesus e aquele olhar fulminante de Deus que revela o pecado do homem. Em Cristo, os nossos pecados são pagos. E quanto mais se lança a graça sobre nós, tanto mais de Cristo se vê em nós. Se vê em nós. Verso 6 ainda, diz assim, olha, estávamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade da letra. O que Paulo está dizendo é que a velha aliança, baseada na lei, caducou quando o Pai estabeleceu uma nova aliança em Cristo. Os efeitos da lei na vida daquele que recebe a Cristo Jesus
são cancelados. A velha aliança foi cumprida. Jesus morreu como um observador perfeito da lei de Deus. E ele recebeu toda a nossa transgressão da lei sobre ele, para que nós estivéssemos agora sobre sua graça, sobre seu favor. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A santificação que Cristo nos dá, operada de uma vez para sempre, com a obra dele, que é chamada de justificação. Você não está mais condenado. Agora, nesse tempo, Paulo fala assim, agora nós temos que tirar esse velho homem de você. O Espírito Santo vai operando através da palavra, através dos meios de graça, na santificação. Então o homem estava aliançado com a condenação da lei do pecado. Cristo Jesus então veio, venceu a lei do pecado e nos ofereceu por sua graça uma nova aliança de vida. A lei não nos domina mais. Agora é a graça que nos domina. A lei perdeu efeito sobre o crente? Não. Porque o Senhor Jesus mesmo falou muitas vezes que Ele ama a lei de Deus. E quem o ama guarda os seus mandamentos. Então Ele não cancelou a lei, Ele cumpriu a lei por nós. Mas agora, nós não vivemos condenados pela lei. Nós vivemos libertos da lei, para ter a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. Em segundo lugar, Paulo exemplifica aqui a lei que revoga assim, que revela assim a malignidade do pecado. Do verso 7 ao verso 24, um bloco bem grande aqui, Paulo vai mostrar então o caráter da lei como um farol, como algo que lança luz sobre aquilo que estava escondido, sobre aquilo que estava oculto. Por isso, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós expomos a palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho de maneira verdadeira, expondo fielmente as Sagradas Escrituras, nós lançamos luz sobre os corações. A palavra de Deus é lâmpada. A gente não pode caminhar em trevas. Então a palavra de Deus, ela faz isso na vida do crente. Ela traz luz para a nossa caminhada. Os nossos atos agora são pautados pela palavra de Deus. Nós procuramos ser orientados em todos os nossos relacionamentos, em nossas decisões, fazer consoante a palavra de Deus. Mas quando nós pregamos esta palavra, nós lançamos esta luz sobre um mundo em trevas. Nós não escondemos a luz, nós descortinamos a luz. E não é comprar a Bíblia e sair distribuindo Bíblia para todo mundo. Porque nós terceirizamos a pregação do Evangelho demais, meus irmãos. É muito bom dar a Bíblia para as pessoas, tá? Mas tem gente que acha que se der igual o Gideão, der Novo Testamento para todo mundo vai ser salvo. Não. Jesus não chamou a gente para distribuir Bíblia. Ele chamou para pregar o Evangelho. Anunciar, discipular os povos, as nações. Levar esta luz à vida das pessoas. E quando nós pregamos, é natural que na exposição bíblica, ela expõe o ouvinte. Porque ela é uma lâmpada. Ela expõe a impureza, o crente que deixa de congregar, que deixa de ouvir o ensino da palavra de Deus, seja na sua leitura devocional, meditando a lei de Deus dia e noite, ou seja, como congregação, ouvindo a palavra de Deus, ele está negando a si mesmo a luz que o purifica, que o santifica, a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade vai sendo lançada. Então, aquilo que não é verdade vai sendo descortinado. Isso significa que nossas vidas precisam ser confrontadas com a palavra para mudanças. Eu ouço, eu não posso sair daqui hoje do mesmo jeito que eu entrei. Às vezes você fala assim, nossa palavra foi para fulano. Meu irmão, para de terceirizar. Se você está aqui hoje, essa palavra é para você viver ela. E o que muda a nossa vida não é, eu participei de 100 estudos bíblicos sobre Romanos, não. É o que eu fiz com aquilo.
A verdade da palavra de Deus confrontou a minha vida. E na área da minha vida, onde havia trevas ainda, o Espírito Santo trabalhou. Eu mudei. E hoje eu vivo para a glória de Deus. Olha o que Paulo vai trabalhar aqui. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? É a lei pecado? Já que Paulo fala que quando a lei morre, nós temos um novo relacionamento agora, nova vida, uma nova aliança. Então a lei era um problema. Então Paulo está levantando uma pergunta retórica para o seu leitor, o seu ouvinte, pudesse se achegar ao texto, dar atenção à sua exposição. A lei é pecado? Paulo responde, de modo nenhum. Mas é pela lei que o homem caído conheceu que estava caído. É pela lei que o homem, em alta velocidade, descobriu que ele passou a ser um transgressor. É pela lei de Deus que os limites foram dados. E sem esses limites o mundo já tinha decomposto. Você imagina um mundo sem a lei de Deus. O mundo ocidental, ele é todo estruturado sobre a fé judaico-cristã. Tudo. Todos os seus valores. E cada dia que ele vai tirando um desses valores, ele vai ruindo. A sociedade mais estruturada é aquela que mais aplica o Evangelho. E quanto mais tira, mais vai se decompondo. Assim a lei de Deus faz na vida do homem. A lei lançou luz sobre as trevas do homem, revelou a sua pior face. Tirou o homem dos porões do pecado, revelou o estado de iniquidade, de concupiscência que o homem estava. Por exemplo, o homem só teria conhecido a cobiça porque a lei disse, não cobiçarás. Senão ele continuava achando aquilo normal. Nós aprendemos e ouvimos hoje uma palavra muito rica sobre avareza. Nós precisamos ouvir sobre isso a partir daquele momento. Quem sabe você estava aqui hoje de manhã, ouviu a exposição bíblica brilhante que o pastor antes fez, e você de repente diz, eu sou avarento. Ao invés de ficar com raiva do pastor, vai para o espelho, irmão. Aplica. De repente você está amando mais, e eu estou fazendo aplicação de manhã, né? Mais o seu dinheiro do que a Deus. Então, toma uma postura, com as aplicações práticas que ele trouxe, positiva. Eu vou viver diferente. Eu vou corrigir isso na minha vida. Onde a lei ela focou e mostrou que há algo errado, ela condenou aquele ato, eu me corrijo. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor Jesus, ele fala para o homem julgar a si mesmo. Como que o homem julga a si mesmo se ele não tem a medida? É a lei de Deus. Quando você tem a lei de Deus, você sabe, você conhece a lei de Deus, você joga a luz na sua vida. Fala, essa medida, essa forma de eu viver, de pensar, de falar, de me expressar, não está coerente com as Escrituras. Então eu vou mudar. Paulo não mandou você julgar o outro. Eu sei que nós vivemos um mundo que todo mundo está transferindo responsabilidades. Não. Nós temos que fazer como o profeta Daniel, homem santo daquele. Ele assumiu o pecado do povo e diz assim, Senhor, a nós cabe o coragem de vergonha. Eu estou envergonhado porque eu sou um pecador. O profeta Isaías disse a mesma coisa, ai de mim. Não é ai do outro. Eu sou pecador. E meus irmãos são todo mundo pecador. Eu vi a glória de Deus. O que a glória de Deus produziu na vida do profeta Isaías? Purificação. Revelou. Talvez ele entrou naquele santuário tranquilo naquele dia. Mas de repente está na presença santa de Deus.
os porões da alma do profeta foi revelado. A sujeira foi mostrada. Não dava mais para guardar naquele quartinho, jogar tudo e chamar para a sala. Jesus, a sala está bonita, não olha o quarto. Você sabe, quando você recebe visita em casa, que a cama está por arrumar, o banheiro está daquele jeito, e você sai fechando as portas e dá uma tapeada na sala. Quer dizer para você que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar. Assim, não tem jeito de esconder. Ele sabe. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Ele vê por dentro, por fora, por um lado, pelo outro. Não tem jeito de esconder. O profeta sabia que Deus sabia de tudo. Se Deus sabia de tudo, ele só tinha um lugar para ir. Porque no fundo do poço já estava. Me ajuda a sair daqui, Senhor. Me limpa. E Deus santifica a vida dele. Olha o versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Se aquele que vive, ou que intentava viver pela lei, obedecendo a lei, com o objetivo de ser salvo pela obediência da lei, ele descobriu que a lei estava o matando, ou que ele estava sendo condenado. Porque ele não era mais um observador da lei de Deus, mas ele era um transgressor. No ministério de Jesus, um jovem rico se apresenta a ele. E o jovem parece que sabia dos próximos passos. Ele só não sabia dos passos de Jesus. Se você acha que você está um passo à frente, Jesus está todos. E ele perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma pergunta para ele. Você conhece os mandamentos? E ele responde, eu tenho observado desde a minha infância. É mais ou menos assim, Jesus já fala assim, tem certeza? Você tem certeza que você é um observador da lei, não um transgressor? Então tá bom. Vende tudo que você tem. Ele não ouviu o seu sermão, viu, pastor? Por isso. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Me segue. Você vai ter um tesouro no céu. Você vai trocar o tesouro da terra pelo do céu. E ele foi para casa triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E ele não havia aprendido o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Chegou cheio de si. Voltou murchinho da Silva. Ele descobriu que a lei o condenava. A lei que servia de luz para a vida pela desobediência se tornou então prova de condenação. Paulo está dizendo. Verso 12. Por conseguinte, Paulo vai dizer, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei sendo boa revelou o quão mal é a natureza humana. A lei sendo boa revelou o caráter do homem pós-queda. A lei sendo boa expôs o transgressor, que ao invés de amar a lei, ele se tornou odioso com a lei. Ao invés de amar, ele pratica o que a lei condena. Paulo fala sobre antes ter prazer na lei de Deus. O velho homem não tem prazer na lei de Deus. Na verdade, ele tem medo da lei. Porque a lei o condena. O condena. Mas o verso 13, olha que interessante. Acaso o bom se me tornou em morte? Então, o bom, a lei não tem valor sobre mim. Ela não produziu algo de bom em mim, de modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me o quê? A morte. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Olha, Paulo está dizendo assim, olha, o caráter da lei é boa. Porque sendo justa, sendo santa, sendo boa,
ela mostrou que eu estava totalmente fora do prumo. Uma parede fora do prumo, ela vai ficar torta. Ela não vai dar a correção que precisa. Vai gastar muita massa para corrigir. E tem uns pedreiros antigos que faziam a parede torta e diziam assim, corrija no reboco. Depois dizia assim, corrija na massa corrida. Depois na tinta. Depois nos olhos. Dá um óculos torto, dá para ver a parede continuava torta. Uma pessoa não aprumada, ela não está alinhada com a vontade de Deus. Acaso o bom se tornou morte? Paulo diz, de modo nenhum. Na verdade, a lei do mandamento mostrou quão maligno é o pecado, e como o pecado é mau, que consequências terríveis, malignas ele traz. E aí Paulo, ele vira a chave. Verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Não dá para se medir com aquilo que é carnal, né? É espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, não dá para equalizar uma natureza carnal sendo confrontado com a lei que é espiritual. Algo que é totalmente inclinado à desobediência por causa da natureza pecaminosa que habita em nós, sendo confrontado com a lei santa. Paulo vai dizer que a lei era o aio que nos conduzia a Cristo. Era o pedagogo que pegava pela mão. A lei veio mostrando ao homem, durante toda a revelação progressiva das Escrituras, a incapacidade do homem de se salvar. Ele precisava de um Redentor, de um Salvador. E na plenitude dos tempos, significa que o cálice transbordante de Deus estava ali, era a medida, era o tempo exato. Deus levanta um profeta chamado João Batista, que pregava uma mensagem doce, doce como o mel. Igual o abacaxi de Marataízes. O pessoal na região, doce como o mel, doce nada, né? Mensagem dura, mas Deus havia colocado no coração do povo sede de salvação. As pessoas precisavam ouvir. E a pregação do profeta é o prumo da lei, chamando as pessoas ao arrependimento. E ele chama pecador pequeno e grande. O profeta confronta o pobre, o rico, o rei, e ele acorda uma nação para a vinda do Messias, que ao não cumprir a lei, precisava de alguém para cumprir. Veio Jesus Cristo. Então essa lei veio do céu, ela é divina, é espiritual, é santa, não compactua com o que é torto, injusto, pecaminoso. O homem é caído, totalmente dominado pelas paixões, morto nos seus delitos e pecados. Era necessidade de um agente especial, Jesus. O Filho de Deus morrer por nós, para saciar a fome da lei por condenação. Do verso 15 ao verso 20. Então Paulo agora, ele se coloca como exemplo. Agora é a própria vida dele que é a analogia. E não é que Paulo não compreende, gente. Paulo está usando aqui uma figura para se colocar no lugar da luta que você tem com a transgressão, com a iniquidade, de ter agora a natureza santa, né? Ter o Espírito Santo habitando em você, ter a consciência do homem espiritual, de querer buscar a Deus, mas tentado, dia e noite, inclinado a fazer o que é mal. Paulo vai dizer, olha, verso 15, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, sim, que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, ou a natureza pecaminosa, carnal, que continua gostando do pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no homem carnal, não habita bem nenhum. Bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, aqui na ideia de homem espiritual.
não porém o efetuá-lo, o homem carnal. Paulo está fazendo agora esse confronto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Já não sou eu. Já não sou eu na minha nova identidade em Cristo, na minha nova natureza, na nova aliança. É a velha que quer tomar forma. Então Paulo faz essa balança, coloca como exemplo de luta, de alguém vendido à escravidão do pecado, que tem lutas terríveis, pois ainda que o seu homem interior, ele ame a vontade de Deus, ele é tentado pela sua velha natureza a amar o que a lei de Deus condena. Paulo não está aqui confessando pecados, dizendo que está sempre em queda, mas que é tentado, é seduzido, e ele luta com a velha natureza. E se ele luta, é porque ele não está morto, ele está vivo espiritualmente. É porque o Espírito Santo habita nele, com gemidos inexprimíveis, Paulo vai falar no texto seguinte. É porque ele é a habitação de Deus, porque nasceu de novo. Porque o homem totalmente carnal, aquele que não recebeu a nova natureza, ele é escravo dessas coisas, ele é dominado por essas coisas. No texto anterior, Paulo falou sobre isso, a ponto de dizer, não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu deveria ser um exemplo de santidade, mas sou pego muitas vezes com pensamentos, Paulo está dizendo, e eu preciso levar esse pensamento aos pés de Jesus. Palavras, irritações. Eu preciso frutificar no Espírito e muitas vezes a carne está lutando. Ninguém tem uma experiência como a de Paulo, gente, para escreve isso nas cartas. A batalha espiritual. Eu preciso frutificar no Espírito. Eu não posso ser aquele que produz obras da carne. Mas olha só, verso 21, Paulo vai dizer, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ao fazer o bem, Paulo diz, eu sou confrontado com o pecado, com as suas ofertas malignas, o mal que reside em mim. Estamos então nesse processo de santificação, lutando, meus irmãos, dia a dia, contra o domínio do pecado. A luta que você tem, você não luta sozinho. Você que tem o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na sua vida. Congregar, estar com os irmãos, compartilhar da palavra, viver essa vida de corpo, nos ajuda a vencer esse processo chamado santificação. E santificação não é uma subida assim, não. Há pequenos vales, há momentos difíceis, há pequenas quedas. Mas o Senhor Jesus é o Deus da primeira, da segunda, da terceira oportunidade. Ele restaura Pedro. Quando Pedro nega Jesus, ou seja, ele mostra que ele não abandona os seus filhos errantes. Quantas cartas, tantas de Paulo quanto de Pedro, falando sobre a longanimidade de Deus, a graça de Deus sendo ofertada novamente para nos levantar, nos colocar de pé, para não nos prostrarmos diante das quedas. Davi teve uma queda brusca, mas Deus o levantou, ele voltou a caminhar, um homem segundo o coração de Deus. Então você não é uma novidade na luta, você é mais de um dos irmãos que lutam, mas você tem a presença do Espírito Santo, você tem a palavra de Deus para te santificar. Verso 22 e 23, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Você tem, irmão? Tem prazer de ouvir, de ler, de meditar. Você que nasceu de novo, você comprou uma Bíblia, você tem prazer na leitura da palavra de Deus, mas o velho homem de vez em quando está preguiçoso, ele não quer. E parece que ele acorda primeiro do que o homem espiritual. Ele se distrai facilmente. Você precisa lutar. Mas eu vejo nos meus membros, diz Paulo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, há uma batalha. O homem espiritual tem a lei de Deus como prazer, mas ele é confrontado com a velha natureza. E quem vence essa batalha? Aquele que você alimentar mais.
aquele que você alimentar mais. Se você alimentar o homem carnal, ou seja, você vai se permitindo cada vez mais estar longe de Deus. Vai dando passos largos. Ninguém comete um grande delito de uma vez. Ele vai namorando com aquilo. A oferta vai chegando. Satanás é astuto. Então você precisa entender que se há sombras, se há possibilidade de engano, fuja. A palavra para nós é fugir. Fugir. Fugir das tentações. A segunda palavra é resistir. Resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Verso 24, Paulo diz o seguinte, vamos ler juntos? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que homem infeliz! Quem pode livrar ele do laço, do pecado, da sua natureza caída? É uma pergunta interessante que Paulo está colocando. Quem pode? Né? Quem pode? A nossa luta, Paulo está dizendo, é no corpo. É nos membros do corpo que, inclinados ao pecado, guerreia contra o homem interior. É carne e espírito. Paulo nos chama a atenção a não confiar na carne. Não achar que por nós mesmos podemos vencer. A lei, dia a dia, revela exatamente que a carne não vence. Dia a dia a incapacidade da carne em agradar a Deus, do homem se salvar, de se justificar, de se escapar da dominação da escravidão do pecado. Gente, de Adão a Cristo Jesus, quantos séculos passaram? O homem melhorou? Não. O homem estava cavando um buraco e quanto mais ele cavava, mais fundo ficava, um abismo chamando outro abismo. Quantas civilizações Deus dizimou em juízo por causa da multiplicação do pecado. Não foi só o dilúvio, mas pequenos extermínios, literalmente, de civilizações, porque a iniquidade teve um limite, Deus teve que parar o homem, mostrando exatamente o caráter condenatório da lei. E a lei foi dia a dia acentuando o pecado, mostrando a perversidade do pecado, dando ao homem a consciência de condenação, para que quando o anúncio do Evangelho chegasse, quando o anúncio do Evangelho acontecesse, o homem tirasse os olhos do poço de lama e olhasse para o Salvador. No confronto com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o povo estava morrendo por causa dos seus pecados. Por causa do pecado, eram picados pelas serpentes e morriam. Ali havia uma simbologia muito maior. Quem foi a serpente no paraíso? Quem é aquela serpente simbolizavam? E Jesus pega agora, e assim como aquela outra serpente de bronze foi levantada, quem olhava para ela era curado. Importa que o Filho do Homem também seja levantado. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Então, quando nós pregamos o Evangelho diante de um contexto de iniquidade, e nós denunciamos o pecado e anunciamos a graça redentora de Cristo Jesus. O Evangelho que parece ser obsoleto ao homem, faz sentido. Porque só existe uma possibilidade de salvação. É o sujeito estender as mãos com fé. E ele é resgatado em Cristo Jesus. Por fim, Paulo exemplifica por último a vitória alcançada em Cristo Jesus. O homem carnal, o homem espiritual. Paulo termina com uma afirmação depois da pergunta do verso 24.
Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como se Paulo não soubesse? Como é que respondemos no verso 25? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a pergunta é quem nos livrará, a resposta é só Jesus. Só Jesus. A graça de Jesus. Paulo responde, ela é simples, é objetivo. Somente Jesus nos dá vitória. Paulo podia agora aflorar, falar muitos detalhes, mas Paulo assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E assim ele fala sobre a nossa mente espiritual, escrava à lei de Deus. Escravo da lei de Deus. Amando agora a lei de Deus, mas o corpo ainda querendo se entregar às paixões desse mundo. Precisamos da graça de Jesus. Paulo está dizendo, eu não quero ser controlado pelas minhas paixões. Eu não quero ser controlado pelas minhas inclinações. O que eu quero é fazer subjugar meu corpo, a minha carne, a minha mente a Cristo Jesus. Eu preciso do senhorio de Cristo. E eu gosto muito de um texto que está em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 a 6. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Eu pedi para colocar na tela. Vamos ler juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É quando nós nos entregamos completamente, é Cristo que deve ser o Senhor da nossa vida. Concluindo, irmãos, a luta de Paulo é minha e é sua também. Paulo não se exclui, ele inclui. Nem compreendo meu próprio modo de andar. Nenhum de nós está isento enquanto aqui estiver essa guerra entre sua carne e seu espírito, sua velha e sua nova natureza. A verdade é que o homem sem Cristo, ele está morto já. Ele ainda está aliançado na lei. Ele só possui a velha natureza, ele está escravizado, casado com a lei, condenado por ela, e por estar morto espiritualmente, não consegue perceber o quão condenado está. Precisamos pregar o evangelho para ele entender. Quando nós pregamos o evangelho, se o sujeito não nasce de novo, mais condenado ele fica. Já o homem em Cristo, você e eu, que recebeu a Cristo, recebemos uma nova natureza. Nós não somos mais dominados, mais escravizados, nós somos libertos dos efeitos condenatórios da lei. Não estamos mais casados com a lei. Precisamos agora não nos permitir escravizar novamente pelas velhas paixões. Pois enquanto no corpo ainda, enquanto nesse corpo, até aquele dia, quando Cristo Jesus vier para nos resgatar, nós ainda vamos lutar. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Precisamos perseverar aí em graça. Enquanto Cristo não voltar, nós vamos conviver ainda com a presença do pecado no nosso meio. Não mais com a condenação, porque aqueles que estão em Cristo já não estão mais condenados, mas ainda com a presença do pecado. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Lá o pecado não vai entrar. Até lá, nós precisamos perseverar para recebermos a nossa coroa. Que tipo de homem você é? Carnal ou espiritual? Com Cristo ou sem Cristo? O que governa a sua vida? Quem está dominando? Quem está dando as cartas? Você é um crente mais carnal do que espiritual? Você não tem resistido às tentações? Tem se entregado? Ore hoje, pedindo que Cristo Jesus reine sobre sua vida. Confesse seus pecados. Peça para Ele dirigir os seus pensamentos.
para que a velha natureza seja freada pela graça, no nome de Jesus, que você possa se revestir de uma natureza santa cada dia, que você possa entender que você está numa batalha, utilize os seus meios de graça, em nome de Jesus. Você tem no meditar da palavra todos os dias uma oportunidade de santificação, na adoração, na comunhão dos santos. Você tem aí vacinas para vencer. Quando nós afastamos do congregar, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós vamos permitindo andar nas trevas. Quanto mais à luz do Evangelho andarmos, mais seguro nós estamos.